Você aí já quis ter um canal de televisão? Quem nunca, né? Montar sua programação, colocar as séries e filmes que você gosta. Bom demais, né? Só que para isso, tu precisa, além de muita grana, de uma licença do governo para conseguir criar a sua estação. Essa licença se chama concessão, pois o governo está dando o canal, cedendo o espaço da frequência para você. Só que o governo, da mesma forma que ele dá, ele pode pegar de volta a concessão caso você fizer alguma coisa errada. Ou como no caso de algumas emissoras dessa lista, apenas ser crítico ao governo já é motivo para tirar um canal de TV do ar. Ficou curioso? Se não, pode sair do vídeo. Pois hoje nós vamos conhecer as emissoras de televisão que tiveram suas concessões cassadas. Roda a vinheta. Essa já é meio manjada, então vou tentar ser direto porque é muita coisa. Assis Chateaubriand era um homem muito poderoso dos anos 1950, sendo dono dos Diários Associados, o maior conglomerado de mídia do país na época. Os associados eram grandes feito a grávida de Taubaté, só que com filhos de verdade. Entusiasmado com o sucesso da televisão no mundo, Assis decidiu que iria montar o primeiro canal de televisão no Brasil, a PRF3 TV Tupi de São Paulo, inaugurada em 18 de setembro de 1950. A TV Tupi fez muito sucesso nos seus primeiros anos, por justamente ser a única emissora naquele momento. Mas mesmo assim ela já enfrentava problemas internos, pois o Assis gastava mais que um carburador de um Opala subindo uma serra na programação, mas sem nenhum grande retorno, deixando as suas empresas e a Tupi sem dinheiro suficiente para fechar as contas. Com a TV se popularizando e a chegada de novas emissoras, a Tupi passou a descer cada vez mais na audiência, contudo sobrevivia com alguns sucessos aqui e ali. A situação nos diários, que estava complicada desde sempre, piorou no final dos anos 60 por dois motivos. Primeiro, o golpe militar de 1964. Apesar dos associados de quase todos os veículos de comunicação da época terem apoiado a derrubada da democracia, a mídia passou a sofrer perseguições pelos militares e também censura, principalmente depois do AI-5, e com a Tupi não foi diferente. E o segundo foi a morte do Assis Chateaubriand em 1968. Mesmo sendo dono, digamos que, excêntrico, Assis era o único que não sabia comandar as suas empresas, e pensava muito no futuro delas após a sua partida. E como ele conseguiu brigar com todos os seus filhos, nossa, que pai legal, imagina como é que era a ceia de fim de ano deles, que coisa boa. Assis criou antes de morrer o chamado condomínio acionário, um modelo de negócios totalmente doido que funcionava mais ou menos assim. Você cedia as empresas para uma pessoa, um condômino, e ela ficava cuidando. Só que caso ela morresse, a posse teria que ir para outra pessoa. Em hipótese alguma, deveria ir para um descendente do antigo dono. E esse modelo ajudou a ferrar os diários associados, pois como a posse podia ser para qualquer pessoa com dinheiro e nem precisava saber administrar, os donos simplesmente não investiam nas emissoras e só pegavam os lucros e gastavam com qualquer coisa. Além disso, todos os condôminos se odiavam e rivalizavam as suas empresas umas com as outras, mesmo nas cenas do mesmo grupo. Era praticamente uma guerra civil. Enquanto o pau comia nos diários, a Globo começava a se expandir, e com o prestígio e apoio restrito que eles davam aos militares, facilmente conseguiram desbancar a Tupi e os diários do posto de maior veículo de comunicação do país. Pois, diferentes deles, a Globo investia sempre na união de suas emissoras e na construção da sua rede nacional, coisa que a rede dos associados não faziam. Mas, e a Tupi deixou barato a Globo tomar o lugar dela? Não. Eles tentaram, e bastante, investindo horrores em novelas e também na programação. Mas não adiantou muito, era complicado de bater de frente com os programas tão bem sucedidos da Globo. Os anos foram passando e os débitos trabalhistas e também com fornecedores e anunciantes foram se acumulando como um pavio de barril de pólvora prestes a explodir, que explodiu de vez em 1980. Quando os funcionários da Tupi Paulista, que era a mais endividada, entraram em greve e tiraram a emissora do ar por conta do atraso de salários do ano anterior. Para tentar salvar a emissora, os associados pediram um empréstimo milionário, e num lance que recebeu o prêmio de maior burrada corporativa do século, eles emitiram uma série de cheques pagando os salários atrasados, contando com a grana do empréstimo. Só que o empréstimo foi recusado e os cheques não tinham fundos. Um funcionário não identificado da Tupi que tentou descontar o cheque, ao saber que não tinha fundos, teve um colapso cardíaco e faleceu, pois ele, assim como vários outros empregados, estavam sem dinheiro para sustentar sua família e, às vezes, passando fome. Mas, fora de São Paulo, essa situação dramática não se repetia. As outras emissoras da chamada Rede Tupi estavam estáveis financeiramente e algumas até apresentavam lucros bem consideráveis. Vendo isso, o governo até tentou agilizar a venda da rede para outros grupos, só que as dívidas astronômicas da Tupi espantavam todo mundo, pois mesmo que as outras emissoras da rede estivessem de boa, as dívidas da situação da emissora paulista era tão desesperadora que ela prejudicava e consumia todos os diários associados.
Como mais uma tentativa em meio ao iminente fim, os associados decidiram vender a TV Alterosa de Minas Gerais, porém, devido à falta de acordo com um dos diretores, a venda foi cancelada. Não só isso, mas a Tupi já estava na mira do governo por causa do Decreto-Lei número 236, que determinava que as redes de televisão deveriam ter apenas 5 emissoras em sua propriedade, e a Tupi tinha mais de 10 emissoras em todo o país, o que era ilegal. Baseado no princípio da perempção, que é quando a emissora que assume a concessão não está cumprindo com as suas obrigações legais, o então presidente João Figueiredo decretou a cassação de 7 das 14 concessões da rede Tupi, pois, apesar da situação mais dramática ser da Tupi Paulista, os problemas dela prejudicavam toda a rede, tornando ela impossível de ser salva, segundo o governo. Apenas emissoras sediadas em capitais estratégicas foram fechadas, mantendo algumas que estavam em situação melhor, como as TVs Baré, Borborema e Goiá, ou que possuíam aliados políticos e influência, como as TVs Brasília e Itapuã. Os funcionários de várias emissoras que seriam cassadas pelo decreto fizeram uma vigília, implorando para o governo reconsiderar o caso, alguns até querendo que a Tupi fosse administrada pelos próprios funcionários, pois se com a Tupi já era ruim, sem ela seria pior. Nada adiantou. Na manhã do dia 18 de julho de 1980, a 2 meses de completar 30 anos no ar, a rede Tupi foi extinta. Em várias emissoras associadas, funcionários se despediram do público e agradeceram pela companhia durante os quase 30 anos de operações. E o resto, vocês já sabem. O governo dividiu as concessões e deu elas para o Silvio Santos, que criou o SBT, e para o Novo Bloco, que criou a Manchete. Essa que faliu e virou a Rede TV. Meu Deus, essa sofreu. A TV Excelsior Canal 9 de São Paulo foi lançada em 9 de julho de 1960, com uma cerimônia e posteriormente um show no Teatro Paulo Eiró, no bairro de Santo Amaro. A Excelsior tinha uma programação inicialmente centrada em jornalismo, filmes e séries estrangeiras, até que vieram as produções nacionais, como as novelas Redenção, Aqueles que Dizem Amar-se e 25499 Ocupado. Sim, esse era o nome dela. Enfim, além dos musicais Brasil 60, 61, 62 e 63 apresentados por Bibi Ferreira, os teleteatros apresentados no Teatro 9 e o programa Times Square. A Excelsior foi pioneira na pontualidade da programação, enquanto as outras emissoras frequentemente atrasavam os programas devido às dificuldades técnicas. A Excelsior também revolucionou as propagandas da televisão, ao cronometrar a sua duração e pagar conforme o tempo ao anunciante. Foi a primeira emissora a produzir uma novela diária, diferente das outras produzidas pelos concorrentes, que eram semanais. A Excelsior também criou o modelo sanduíche de grade noturna. Primeiro uma novela, depois um jornal e aí mais uma novela. Modelo esse que a Globo usa. Aliás, muitas coisas e regras que a Globo usa na sua grade de programação até hoje foram pegas da Excelsior. Até o Vale a Pena Ver de Novo era da Excelsior. Isso porque o Boni, antes de trabalhar na Globo, trabalhava lá. Além de Boni, um dos grandes responsáveis pelas inovações e pelo sucesso da Excelsior também era o dono dela, Mário Wallace Simonsen. Simonsen era um próspero homem de negócios. Além de ser dono da Rádio e TV Excelsior, ele era dono de uma multinacional produtora e exportadora de café, a Comal, de uma companhia aérea internacional, a Panair, e também do Banco do Oeste. O cara era podre de rico. Tão podre, gente, mas tão podre que ele chegava a feder. Ok, nem tanto. Mas os negócios de Simonsen começaram a ruir com o golpe militar de 64. Ele era um liberal-democrata e ferrenho apoiador do ex-presidente deposto João Goulart e de Juscelino Kubitschek, o que influenciava a linha editorial da emissora, que era a favor da volta da democracia. A Excelsior foi uma das únicas do país que se recusou a cumprir as ordens dos militares de transmitir a tomada do poder, tirando os seus jornais do ar e denunciando posteriormente de maneira clara e enfática a censura que ela e outros veículos estavam passando. A Excelsior se recusava a cortar seus programas censurados e, quando muito, colocava um slide na transmissão com seus mascotes usando uma fita em suas bocas escrito censurado, avisando os espectadores sobre o que estava acontecendo. Só esses motivos já foram suficientes para o governo e seus aliados quererem a cabeça do Mário numa bandeja. Ele passou a ser vítima de uma campanha difamatória pelas elites do país, acusando ele de ser um traidor da pátria e um comunista. Com os constantes ataques, Simonsen fugiu para a França, onde morreu em 1965, de causas até hoje discutidas. Antes de fugir, ao contrário do Chateaubriand, ele decidiu transferir todas as suas empresas para seus parentes, incluindo a Excelsior, que foi transferida para o seu filho, Wallace Simonsen Neto. Contudo, a perseguição continuava, agora por parte das autoridades, que confiscaram e fecharam vários empreendimentos da família Simonsen. A Excelsior, apesar de ser um grande sucesso, era muito cara de se manter, sobrevivendo graças aos diversos negócios da família. No entanto, com o confisco das empresas do grupo pela ditadura militar, a emissora se viu obrigada a andar com as próprias pernas. Embora o canal em si não tenha sido formalmente
formalmente confiscado, ele foi diretamente afetado, já que dependia financeiramente do grupo empresarial que o sustentava. Além disso, como estava sob forte intervenção governamental e vigilância, a Excelsior não podia investir em novos equipamentos nem contratar profissionais, o que deixou a estação completamente estagnada, em meio à censura e aos cortes de programas impostos na época. O canal perdeu anunciantes, audiência e seu elenco de estrelas para os concorrentes. Com muita luta dos funcionários, o confisco das empresas do grupo foi suspenso pelo governo em 1968. No entanto, a situação da Excelsior já era desastrosa. O público havia migrado para as concorrentes Record e Globo. Ainda assim, o grupo Simonsen continuava gastando milhões em novas atrações e apresentadores, investimentos que se mostraram fracassos e só aumentaram o endividamento. Em 1969, parte da emissora foi vendida para o grupo Folha. Contudo, devido ao desinteresse dos novos sócios, a sociedade foi desfeita pouco tempo depois. Simonsen Neto retornou formalmente ao comando da estação, mas como estava fora do Brasil, na prática não exercia controle real sobre ela. Para piorar, 2 incêndios na sede da emissora, um em 69 e outro em 1970, destruíram todo o acervo de imagens em quase todos os estúdios. No início da década de 70, a Excelsior estava completamente esgotada, sem nenhum vestígio do começo promissor e do fenômeno avassalador que havia sido em anos anteriores, com dívidas milionárias junto ao governo e aos funcionários, e sem comando efetivo, já que Simonsen Neto permanecia ausente, a emissora mergulhou em uma crise irreversível. Para acabar de vez com o canal, o governo de Emílio Médici estimulou um prazo final. Até o dia 15 de setembro de 1970, a Excelsior deveria regularizar sua situação com o governo, pagando pelo menos metade do valor total de suas dívidas. No entanto, a emissora não quitou nenhum débito até o fim do prazo. Com isso, no dia 30 de setembro de 1970, a TV Excelsior saiu definitivamente do ar. No fim da tarde, por volta das 18h40, o apresentador Ferreira Neto interrompeu a exibição do seriado Adélia e suas Trapalhadas para anunciar ao público que o governo federal havia decretado o fim da emissora. Naquele exato momento, técnicos dos órgãos de fiscalização Dentel e Contel, que já estavam na sede de Excelsior, lacraram as antenas de transmissão, encerrando oficialmente a operação da rede, cujas concessões em São Paulo e no Rio de Janeiro haviam sido cassadas 2 dias antes, no dia 28 de setembro, por decreto do presidente Médici. Apenas 2 semanas depois, em 16 de outubro, a Justiça decretou a falência da televisão Excelsior S.A., colocando um ponto final oficial em uma das emissoras mais ousadas, inovadoras e perseguidas da história da televisão brasileira. O canal 9 da Excelsior em São Paulo foi cedido para a Manchete, que logo se tornou Rede TV, e a filial carioca da Excelsior, que ficava no canal 2, foi cedida para a Fundação Roquete Pinto, que criou a TVE, atualmente TV Brasil. Sabe aquela vizinha ou parente sua, barraqueira, que vive aprontando confusão por aí? Qual que é o seu problema? Tá filmando? Tô filmando. Você é louco? Não, mano. Nada aqui, ó. Tô xingando a senhora de vaca aí, ó. Pois bem, se ela tivesse uma emissora, ela seria a TV Camaçari da Bahia. Fundada em 28 de setembro de 1994 no Canal 13, ela era parceira da TV Educativa do Estado e afiliada da TV Cultura na região. Desde que estreou, ela já estava se metendo em encrenca. Em 1996, durante as eleições municipais, a TV Camaçari foi acusada de ser palanque eleitoral de grupos políticos da cidade, ao ponto do então candidato a prefeito, José Tude, denunciar que a emissora estaria cortando propositalmente as propagandas do seu partido durante o horário eleitoral. 2 anos depois, em 1998, a emissora, que estava com o nome sujo, decidiu demitir 30 funcionários para cortar gastos. Eles então entraram com uma ação trabalhista contra a proprietária da estação, exigindo seus salários atrasados que ultrapassavam a casa de R$1 milhão. Para tentar pagar essa dívida, a emissora anunciou que iria leiloar a própria torre de transmissão, além de 4 antenas. Só que adivinhem, o leilão não aconteceu. Mas o auge foi em 2004, quando outros funcionários da TV, que também estavam com salários atrasados, invadiram a sede e tiraram do ar a TV Camaçari e as rádios Camaçari FM e Metropolitana, que funcionavam no mesmo local até que os donos pagassem a dívida com eles. Na época, então, o presidente do Sindicato dos Radialistas disse que o C da TVC era de calote. Segundo ele, a direção da emissora agia de forma inadequada, proibindo os funcionários de trabalharem aos domingos para evitar pagamento de hora extra e também coagia os trabalhadores a não participarem das reuniões do sindicato, com ameaças de demissões. Em 2008, a TV chegou a ficar fora do ar por 24 horas após desobedecer ordens do juiz eleitoral Murilo de Castro Oliveira. Como se tudo isso não bastasse, várias pessoas diferentes eram apontadas como sócios da Camaçari, só que quase todos não tinham um puto no banco para poder bancar uma emissora de TV. Aí, o caldo entornou. Em 16 de fevereiro de 2009, o Ministério das Comunicações cassou a concessão da TV Camaçari, só que a emissora cagou e andou pra medida e continuou no ar do mesmo jeito.
4 dias depois, no dia 20, agentes da Polícia Federal e da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, chegaram à sede da estação e tiraram de vez a emissora do ar. Anos depois, a frequência do Canal 13, que era da TV Camaçari, foi cedida para a Ideal TV. Partindo para a nossa vizinha Venezuela, temos o interessante caso da Rádio Caracas Televisão, ou RCTV. O canal surgiu em 18 de agosto de 1953, como fruto do sucesso da Rádio Caracas. Com o passar das décadas, a RCTV se tornou querida do público venezuelano e garantiu sua liderança com grande sucesso na sua programação, como as novelas Topázio e Cassandra, que foram exportadas para vários países, inclusive aqui no Brasil. Além das novelas, outros sucessos da RCTV foram o noticiário El Observador e o humorístico Rádio Rochela, que eram os programas mais antigos da casa. El Observador Venezolano. A RCTV sempre teve uma relação complicada com o governo venezuelano, independente das gestões. Em 1976, durante o mandato do presidente Carlos Andrés Pérez, a emissora ficou 3 dias fora do ar por exibir notícias falsas sobre o sequestro do empresário William Nichols. Já em 1980, do governo de Luiz Herrera Campins, o canal foi fechado por 2 dias pelo mesmo motivo, exibir mentiras. E em 1981, a emissora foi tirada do ar mais uma vez por, olha só, eles tinham exibido por engano 3 segundos de um filme adulto no intervalo de um programa infantil, o que causou a demissão do diretor de programação Ítalo Santos. Enfim, mas só esse histórico conturbado não foi suficiente para caçar a emissora não. A coisa para a RCTV começou a se complicar nos anos 2000 após a eleição de Hugo Chávez para a presidência do país. Chávez tinha um projeto de governo diferenciado que ele chamava de bolivarianismo, com foco no combate às desigualdades sociais do país e na nacionalização do petróleo venezuelano. Afinal, a Venezuela é o país com a maior quantidade de reservas do petróleo do planeta. E claro, se tem petróleo no meio, óbvio que tem os Estados Unidos. O governo estadunidense, que adora meter o bedelho no quintal alheio, ficou furioso com as políticas de Chávez, que queria tirar o capital norte-americano da PDVSA, a Petrobras do país, para distribuir a grana para os trabalhadores e a população. Além disso, a Venezuela começou a se distanciar dos Estados Unidos, seu aliado histórico. Resultado, Washington passou a vender a narrativa de que Chávez estaria descontrolado e enlouquecendo. E foi nesse clima que a RCTV resolveu praticamente se transformar no braço midiático da oposição e dos Estados Unidos. O auge dessa relação tóxica aconteceu em abril de 2002, durante a tentativa de golpe contra Chávez. Enquanto o presidente falava em cadeia nacional, a RCTV teve a brilhante ideia de cortar a transmissão para exibir um vídeo de militares insurgentes anunciando a queda do governo. Neste mesmo dia do golpe, ocorreu um outro episódio emblemático, o de Ponte Yaguno. A RCTV e outras emissoras exibiram imagens de militantes pró-governo Chávez atirando de cima da ponte contra a rua onde estariam manifestantes opositores, vendendo a ideia de que apoiadores do governo estavam massacrando pessoas inocentes. Só que depois se descobriu que na rua onde os chavistas estavam atirando não havia ninguém. Os militantes, na verdade, estavam se defendendo de franco-atiradores escondidos em prédios próximos. E mais grave ainda, os mortos que apareciam nos telejornais como vítimas daqueles tiros já tinham morrido horas antes da gravação das imagens, ou seja, manipulação midiática, usando para reforçar a ideia de que Chávez era um ditador sanguinário com seguidores. Em 2004, veio a Lei Ressorte, a Lei de Responsabilidade Social em Rádio e Televisão, que estabelecia limites para conteúdos considerados ofensivos ou contrários ao interesse nacional. A concorrente Venevision, por exemplo, aceitou as regras e mudou sua linha editorial para um tom mais paz e amor. Já a RCTV preferiu bater de frente, recusou-se a mudar a programação e continuou com a mesma linha oposicionista. Resultado, em 2007, quando a concessão pública da emissora chegou ao fim, o governo decidiu não renovar. Aí começou a guerra de narrativas. De um lado, a RCTV acusava o governo de censura, dizia que sua concessão ainda estava válida e que estavam calando uma voz crítica. A emissora negava que o prazo original de 20 anos, concedido antes da Constituição de 2000, ainda não havia terminado. Do outro lado, o governo retrucava. A concessão era válida apenas pelas leis antigas, e com a nova Constituição de 2000 e a Lei Ressorte, as regras tinham mudado. O Estado, segundo Chávez, tinha direito de não renovar, e isso não era censura, mas exercício de soberania, já que o espectro de TV pertence ao povo e não uma empresa privada. Assim, em 27 de maio de 2007, a RCTV saiu do ar no sinal aberto, com uma transição épica, eu diria, com o hino venezuelano cantado pelos funcionários e ao fundo imagens de manifestações contrárias ao fechamento do canal. Lindo. Mas, como boa novela sempre tem uma reviravolta, logo depois a emissora reapareceu na TV a cabo, rebatizada como RCTV Internacional,
não tinha mais a mesma força popular de antes, mas sobreviveu por alguns anos como símbolo da oposição. Até que em 2010 o governo venezuelano ordenou que os operadores do país retirassem o canal do ar. A justificativa era que a RCTV não tinha mais concessão válida e continuava operando de forma irregular no território venezuelano, mesmo sendo internacional. A emissora ainda conseguiu se manter transmitindo para o Caribe por algum tempo, mas a situação financeira começou a apertar. Com poucos anunciantes dispostos a investir e a audiência reduzida, ficou insustentável manter a programação. Finalmente, em 2012, a RCTV Internacional saiu do ar de vez, encerrando um ciclo de mais de meio século marcado por polêmica, sucesso, manipulação e uma resistência que, embora um pouco dramática, não conseguiu sobreviver à combinação de pressão política e dificuldades econômicas. Uma verdadeira novela, com um final nada feliz. Se com a RCTV o negócio foi pauleira, essa última então foi pior. A ABS-CBN das Filipinas é a última emissora da lista. Lançada em 1961 através da união da ABS Canal 3 de Manila e da CBN Canal 9 de Quezon City. A função das duas emissoras, uma das primeiras do mundo, deu super certo e garantiu à ABS-CBN uma grande audiência com programas como Stop, Look and Listen, Da Manhã e Magadan Tanghali. Tudo estava indo bem na ABS-CBN. Em 1961, eles conseguiram pela primeira vez transmitir um programa via satélite micro-ondas de Manila até a cidade de Cebu, o que incentivou o fundador da rede, Dini Lopes, a criar o projeto Bridges on the Air, que tinha um ambicioso objetivo de integrar todo o arquipélago filipino pela televisão. O que já era uma tarefa complicada naquela época e ainda é hoje em dia, pois as Filipinas são um arquipélago formado por várias ilhas com grandes cadeias montanhosas e vulcões, além de vegetação fechada, o que torna as regiões isoladas uma da outra, o que gerou divisão cultural e linguística do país, que vou entrar em detalhes mais tarde. Em 1966, a ABS-CBN se tornou a quarta emissora de TV do mundo a transmitir o sinal em cores, e mais tarde, em 1969, junto de diversas estações de TV ao redor do planeta, transmitiram a chegada do astronauta Neil Armstrong à Lua. Só que, se na ABS-CBN as coisas estavam numa boa, não podemos dizer isso das Filipinas em si. Em 1965 havia sido empossado como presidente da República um cara chamado Ferdinand Marcos. Ele se apresentava como um líder modernizador e firme contra o comunismo, surfando na Guerra Fria e no apoio dos Estados Unidos, que viam nele um aliado estratégico no Sudeste Asiático. Nos primeiros anos, Marcos até conseguiu uma imagem de estadista, investindo em infraestrutura e se mostrando próximo do povo. Mas já no final do primeiro mandato começaram a aparecer sinais de desgaste, corrupção no governo, aumento da dívida externa, desigualdade social e greves trabalhistas que ganhavam força. Para complicar, ele conseguiu se reeleger em 1969, algo inédito no país, mas cercado de acusações de compra de votos e abuso de recursos públicos. Enquanto isso, crescia também um movimento de oposição. Grupos estudantis, militantes de esquerda, jornalistas independentes e até setores da Igreja Católica criticavam cada vez mais seu governo. Para Marcos, esse ambiente era a desculpa perfeita. Em 21 de setembro de 1972, ele assinou a Proclamação número 1081, que decretava a lei marcial em todo o país. Mas foi no dia 23 de setembro que a medida foi anunciada publicamente pela televisão e pelo rádio, e aí as Forças Armadas imediatamente ocuparam redações e emissoras consideradas críticas ao regime, entre elas a ABS-CBN, que saiu do ar junto com outros veículos. As justificativas apresentadas por Marcos eram clássicas de regimes autoritários. Alegava que havia uma ameaça comunista organizada pelo Partido Comunista do país com o apoio da China, dizia que a violência política estava fora de controle, citando atentados e assassinatos ocorridos na época, afirmava que a lei marcial era necessária para proteger a república, salvar a democracia e restaurar a ordem. Na prática, porém, a medida consolidou que seria sua ditadura pessoal. Nos anos seguintes, as Filipinas entraram em um período sombrio. Censura à imprensa, perseguição a opositores, pressões arbitrárias, tortura de dissidentes e fechamento do Congresso. Marcos governava por decreto, acumulando poder absoluto e sustentando-se pelo apoio das forças armadas e da elite econômica que lucrava com seus esquemas. A economia, que no início até dava sinais de crescimento graças a empréstimos, logo entrou em colapso com sua corrupção generalizada, má gestão e enriquecimento ilícito da família Marcos e de seus aliados. O casal Ferdinand e Imelda ficou famoso pelo estilo de vida extravagante, enquanto a população enfrentava a miséria. Enfim, depois da lacração, Dini Lopes e seus familiares tiveram que partir para o exílio. Já os canais e equipamentos da ABS-CBN foram tomados por aliados de Marcos. Um desses aliados era Roberto Benedicto, um dos melhores amigos do Dini Lopes. Ele até tinha dado o canal 9 de Quezon, que era da ABS-CBN, para esse amigo. Que filho da puta. Inclusive, o Dini Lopes disse sobre o Benedito no livro dele que a gratidão não era uma das suas virtudes.
Pô, se não me avisasse, eu não saberia. Bom, voltando à seriedade, depois de anos de opressão, o povo filipino se rebelou e em 1986 derrubou a ditadura de Ferdinand Marcos através da Revolução do Poder Popular, também conhecida como Revolução de EDSA. Com isso, os exilados puderam voltar ao país, incluindo Dini Lopes, que finalmente conseguiu retomar o controle dos canais das instalações da ABS-CBN, mesmo que de forma precária. Isso porque quando os Lopes se assumiram, eles reencontraram o Broadcast Center, sede da emissora, completamente desgraçado. Estúdio caindo aos pedaços, equipamentos aéreos, no caso os que ainda estavam na sede, grande parte foi saqueada e ainda o transmissor da emissora estava inutilizado. Para piorar, boa parte da equipe original já tinha ido embora, migrado para outras TVs ou deixado o país, obrigando a ABS-CBN a montar equipes praticamente do zero. E como se não bastasse, o caixa da empresa estava vazio, já que os bens da família haviam sido confiscados pelo regime. E nesse meio tempo, outras emissoras alinhadas ao governo, como a GMA e a RPN, tinham se fortalecido e dominado a televisão do país. Ou seja, a ABS-CBN tinha que recomeçar tudo de novo. Ang ABS-CBN Broadcasting Corporation na lubos na nagpapasalamat sa lahat for continuing to make us Asia's most admired media company. Mas eles conseguiram bonito. Em apenas um ano, a emissora já estava de volta ao primeiro lugar em audiência, com sucessos como o noticiário TV Patrol e o programa de variedades It Bulaga. A ABS-CBN fazia questão de agradecer de coração ao público pela audiência gigantesca que ajudou a renascer das cinzas. Graças a esse novo impulso, a emissora retomou o antigo sonho de Dini Lopes, o projeto Brits on the Air, e pela primeira vez conseguiu integrar todas as Filipinas via satélite, através do chamado DOMSAT, que unia mais de 20 emissoras de televisão. Ou seja, décadas depois da ideia original, a rede finalmente conectava de norte a sul o arquipélago inteiro, que antes vivia isolado. E foi nesse momento que a ABS-CBN deixou de ser apenas um canal de TV e se transformou em um verdadeiro símbolo da cultura filipina. A emissora não apenas transmitia entretenimento e notícias como qualquer canal, mas se tornou uma ponte entre milhões de pessoas espalhadas por mais de 7 mil ilhas. Lembra que eu falei que o isolamento geográfico gerava divisões culturais e linguísticas? Pois bem, as Filipinas possuem centenas de dialetos, muitos deles completamente diferentes do Tagalog, o idioma oficial do país. Para unir o arquipélago de forma orgânica, sem pôr uma língua em detrimento das outras, a ABS-CBN teve a ideia genial de produzir programas regionais em cada dialeto local. Não era apenas uma questão de comunicação, mas também de respeito. Cada programa regional fortalecia a identidade local e ao mesmo tempo conectava as comunidades à narrativa nacional. Notícias, variedades, programas infantis, até dramas, ou como podemos chamar aqui novelas, eram adaptados para respeitar costumes, expressões e sotaques únicos de cada região. Graças a essa abordagem, a ABS-CBN conseguiu algo extraordinário. Transformou a televisão em uma ponte real entre pessoas que por séculos haviam vivido isoladas por montanhas, mares e vulcões. Ela não só entretinha, mas também educava, conectava e construía uma identidade filipina unificada, fazendo de cada telespectador parte de uma história maior. Os espectadores e funcionários da emissora até eram chamados de capamilha, parte da família, em tradução livre, mostrando sentimentos de pertencimento, proximidade e até mesmo união que a emissora cultivava em todo o país. Não deu outra. Nos anos 90 e 2000, a ABS-CBN conquistou o título de maior canal e grupo de comunicação das Filipinas e consolidou-se como uma das maiores redes de mídia da Ásia, dominando audiência, publicidade e até mesmo a presença cultural. Olha, eu poderia muito bem terminar o vídeo por aqui com essa linda história de superação, digna de um quadro do Luciano Huck, mas a vida infelizmente não é doce como um morango do amor ou colorida como um Bob Goods. Em 2016, uma figura um tanto excêntrica se tornou o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte. O cara era tão doido, gente, que chegou a xingar o Papa por causa do trânsito durante a visita dele em Manila. Não só isso, mas ele oferecia dinheiro para qualquer pessoa que pudesse matar um traficante, incentivando o povo a fazer justiça com as próprias mãos. Aquele típico político casca grossa que fala qualquer coisa que passa pela mente dele e a esmagadora maioria ferindo algum direito humano. Lembra até uma certa pessoa daqui do Brasil? Ou seja, o homem já chegou na presidência mostrando que ia dar trabalho, e ele tinha uma relação bem complicada com a ABS-CBN, que usava de ser parcial, espalhar fake news e atuar contra o seu governo. Duterte, que não era de levar desaforo para casa, fazia declarações públicas questionando a credibilidade da emissora e chegou a dizer que se a rede continuasse com sua agenda anti-Duterte, poderia não ter sua concessão renovada. A situação escalou, e a tensão entre o governo e a emissora só aumentou nos anos seguintes, chegando no seu auge em 2020. Esse era o ano que a licença de funcionamento da ABS-CBN iria vencer, e a incerteza sobre a renovação já gerava apreensão dentro e fora da emissora. Vale lembrar que desde 2014 a ABS-CBN já estava tentando negociar a renovação da concessão, apresentando toda a documentação exigida, relatórios financeiros e cumprimento das obrigações legais. No entanto, essas tentativas eram constantemente bloqueadas ou postergadas por motivos políticos, incluindo alegações de viés contra o governo e questionamentos sobre suposta propriedade estrangeira ilegal. No dia 5 de maio de 2020, um dia depois do prazo de vencimento da licença,
Segurança, a National Telecommunications Commission, a Anatel das Filipinas, emitiu uma ordem de cessar e desistir para o canal 2 de Manila. Às 7h52 do horário local, a ABS-CBN saiu do ar novamente. Porém, a emissora ainda resistia através das estações regionais, seus canais a cabo e também na internet, mantendo alguma transmissão enquanto o Congresso analisava o recurso enviado para tentar renovar a concessão. Só que o Congresso era de maioria governista, e no dia 10 de julho, por 70 votos a 11, os parlamentares filipinos negaram o recurso de renovação da concessão, o que custou o mandato deles, pois a maioria dos deputados que votaram a favor da cassação não foram reeleitos. As estações regionais, no entanto, continuaram tentando operar até 28 de agosto de 2020, quando foram desligadas de vez, deixando milhares de profissionais desempregados e milhões de filipinos sem acesso a informações cruciais. A ABS-CBN possui uma fundação de assistência durante desastres naturais, fornecendo mantimentos e suporte durante tufões, eventos comuns no arquipélago. E outra coisa, estamos em 2020, certo? Sabe o que tinha nessa época? Coronavirus! Coronavirus! Agora, no auge da pandemia da Covid, os filipinos ficaram novamente isolados e sem cobertura de emergência, privando comunidades inteiras de notícias e serviços vitais, já que em regiões como Palau, a ABS-CBN era o único canal de televisão disponível. Eu tinha dito que a ABS-CBN possuía canais a cabo, e foi graças a eles que a emissora conseguiu continuar resistindo, transferindo boa parte de seus programas para o Kapamilya Channel. O antigo canal 2 de Manila foi repassado para a empresa AMBS, que lançou em 2022 a ALT-TV. Posteriormente, a ALT-TV firmou uma parceria com a ABS-CBN, permitindo que os programas da rede voltassem a ser exibidos no seu histórico canal, mantendo viva a presença da emissora, mesmo após o fechamento do sinal terrestre. Já os canais regionais estão, até agora, nas mãos do governo, sem previsão de transferência. Bom, pelo menos o Dini Lopes conseguiu realizar em vida o sonho dele, de unir todo o seu país pelas suas próprias mãos. Com tudo isso, então, eu encerro este vídeo gigante. Acho que esse é o maior vídeo que eu já produzi até agora. Bom, eu agradeço demais por você ter ficado até o final. Clique no gostei, no botão de se inscrever. A partir de agora eu vou fazer mais vídeos deste estilo. Talvez com não tanta frequência, mas vai ter. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!